Minha gente, segundo pesquisa da Organização Mundial da Saúde, você sabia que o Brasil é campeão mundial? Mas no índice de ansiedade. O país tem um registro de mais de 9% da população manifestando esse quadro. Esse problema engloba efeitos como fobia, transtorno obsessivo compulsivo, estresse pós-traumático e ataque de pânico. As mulheres sofrem mais com ansiedade, sabia? Cerca de 7,7% delas são ansiosas e 5,1% são deprimidas. Já entre os homens, o número cai para 3,6%, nos dois casos, ansiedade e depressão. E hoje o assunto é esse. Você se considera aí na sua casa uma pessoa ansiosa? E para conversar com a gente sobre isso, é claro que nós recebemos aqui nos estúdios a doutora Daniela Maurício, nossa psicóloga. Bem-vinda, bom dia! Obrigada, Frei, bom dia! Obrigado pela presença mais uma vez, viu? Obrigada, como é bom recebê-la aqui, né? Eu gosto muito de vir. Eu fico contente, quem está em casa fica contente, porque a senhora explica, fala com a clareza que a gente entende. Ai, que bom! E é novinha, gente, novinha, mas assim, né? É novinha e a gente entende, né? Não só o Frei, mas toda a equipe aqui, a gente saboreia da presença da doutora Daniela. Por favor, doutora, claro. Vamos sentar. Ansiedade, doutora. O que Tema é polêmico. Uma ansiedade, né? Ansiedade é o que? É um nervosismo que a gente sente, é o querer antecipar o futuro, então a gente fica naquela ansiedade. O que é isso? Na verdade, assim, a ansiedade é um tema muito polêmico hoje em dia, né? Fala-se muito em ansiedade. Muitas pessoas acabam até mesmo se diagnosticando, sou ansioso, e isso virou até um pouco moda, né? Mas, se a gente for explicar, Dani, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação fisiológica que nós temos, como se fosse uma preparação do nosso corpo, assim, frente a algum perigo. E aí a gente vem para uma situação que existe aquela ansiedade boa e existe aquela ansiedade que eu chamo de patológica, que não é tão boa assim. Até para o pessoal de casa conseguir entender. Todos nós temos ansiedade, Frei. Todos nós somos ansiosos. A ansiedade faz parte da vida e ela é muito importante. Então, por exemplo, ela nos prepara. Vamos supor, eu vou fazer uma prova, uma entrevista de emprego. Eu fico um pouco ansioso porque eu estou me preparando para aquilo. Ou seja, E são ansiedades, assim, normais. Que você relaxa quando já aconteceu. Ufa, né? Esperando aquele resultado positivo. Mas que assim, enquanto não acontece, seu corpo fica tenso. Né? É como se o seu corpo esperasse que alguma coisa fosse acontecer. Entendi. Sabe? É exatamente isso. E essa ansiedade, ela é boa. Porém, nós precisamos ficar muito atentos. Quando é que ela começa a não ser tão boa? Quando ela começa a atrapalhar o dia a dia. Então, por exemplo, quando ela é muito constante, fora de hora. Quando ela, por exemplo, muitas pessoas acabam se adiantando muito, por exemplo, fala muito rápido. Tem pessoas que até dão uma gaguejada, né, na hora de falar, de tão rápido que quer falar. Come muito rápido, quer fazer tudo muito rápido. Hoje em dia, claro que a sociedade... Vai atropelando as coisas? Tudo, vai atropelando tudo. E principalmente assim, quando a gente é muito ansioso, a gente começa a ter algumas consequências, né? Quando você fala de atropelar, vai mesmo. O diretor está sobrando que o Frei é ansioso, né? Olha o diagnóstico que ele já me deu aqui, ó. Já está rotulando, já. Depois a gente conversa, viu, diretor? Então, doutora, interrompi aí por causa do diretor. A ansiedade ruim, até para o pessoal de casa poder entender, é quando ela começa a dificultar a rotina de uma pessoa. Então, a ansiedade assim, é o diagnóstico. Dentro dela tem uma série de outras questões, por exemplo, o transtorno de ansiedade, crises ansiosas que a pessoa acaba tendo. Então, assim, ela deriva de outras coisas. E aí, quando começa a problematizar, por exemplo, todas as vezes que eu me sinto ansioso, eu vou descontar na comida, eu vou ter um segundo problema ali, que é o que acaba acontecendo com muita frequência. Né? Porque, assim, todo comportamento ansioso, ele gera uma compulsão, eu preciso compensar algo. Né? Alimento, gente, é muito fácil. Tá em casa, você abre a porta, você tem uma bolacha. Entendi. Muita gente tem lata de leite condensado. Doce, pior ainda, né? É isso que eu ia falar agora. O açúcar, ele eleva, assim, aquela vontade e vai aumentando até, né? Então, assim, quantos pacientes não viram para mim e falam, em época de prova, eu abro aquela lata de leite condensado, tomo no bico mesmo. Falo assim, meu Deus, é na veia o açúcar. Agora, ansiedade, doutora, assim, o que acontece? Acontece alguma reação química, ou seja, também o coração dispara, ou seja, o nosso organismo fica em alerta, agitado, hiperativo, ligado no 220, o que Ele fica. Eu vou explicar, vou dar até um termo técnico para o pessoal de casa entender, tem algumas pessoas que gostam, né, de saber.
A mudança que a gente tem fisiológica internamente é um sistema nervoso que nós temos que se chama simpático, que ele ativa e a gente fica assim, como se tivesse com uma presa ali, a gente vai ser atacado em algum momento, então a gente fica em alerta. Quando passa a situação, o parasimpático vem e dá aquele... E nós temos sim essas mudanças, por exemplo, sudorese, a gente começa a ter aquela palpitação, sente calor, né? Muitas vezes a gente está, por exemplo, vai fazer uma apresentação de escola ou na faculdade, uma palestra, você vê que o palestrante, ele não sente frio, né? Ele está ali, ele está se movimentando e assim, existe uma ansiedade ali, uma ansiedade boa. Eu costumo dizer, Frei, que a ansiedade é como se fosse uma inflamação. Se ela está exagerada é porque tem alguma coisa ali que precisa ser olhada. Porque a ansiedade normal todos nós vamos ter, todos nós vamos nos sentir ansiosos e em algum momento faz parte. Só que se ela começou a piorar é como se fosse uma inflamação e aí existe algum comportamento inadequado que eu preciso olhar. Essa situação, a senhora citou, eu tenho uma apresentação de um trabalho na faculdade, eu tenho uma entrevista de emprego, eu tenho, uma apresentação no meu próprio trabalho, estou empregado, mas eu tenho que ir lá apresentar com os diretores, né? Etc. Então a pessoa fica, ela pode levar a um bloqueio, ou seja, a pessoa fica tão traumatizada com isso, tão ansiosa que ela eu não vou, não trava e não vai, né? Sim, pode acontecer. Daí o que acontece? Ela se esquiva, acaba fugindo da situação, porque a situação se torna muito aversiva. Mas a situação aversiva. não foge dela. Né? Não, ela vai ter que enfrentar em algum momento, mas existem pessoas que vão procrastinando, sabe quando vai levando? Falando, não, agora não, eu consigo fugir, então vou fugir, vou sair daqui. Porque às vezes a situação é muito grande, a pessoa ela não aguenta, emocionalmente ela não aguenta ali, é demais. Eu conheço pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, nessa semana foi uma paciente nova no consultório e ela ficou muito nervosa. Ela nunca tinha ido numa consulta com um terapeuta. Avental branco? Não estava. Se tivesse, ela poderia. Não estava. E ela chegou, ela se perdeu um pouco no prédio, demorou um pouco para vir. Eu falei, nossa, se perdeu, tá tudo bem? Ela virou e falou assim, sabe o que é, doutora? Eu tô muito nervosa, eu precisei ir no banheiro, porque me deu uma dor de barriga. Somatiza, né? Que é uma característica, da somatização. Da ansiedade. A senhora trouxe algumas fotos, vamos lá explicar também com as fotos? Assim, é tão bom, porque quem está em casa também vai visualizando aí o que a gente está falando, assim. Sim. Olha, a senhora falou, a gente começou a falar dos sintomas físicos. Quando a gente fala de ansiedade, é muito comum nós sentirmos mudanças físicas no nosso corpo, né? Sudorese, o pessoal sabe que transpira, isso você já vê a pessoa está ansioso, né? Já começa a transpirar. Eu acho que isso é muito evidente, né? Frio na barriga, sabe assim, quando você está em frente a alguma situação, você fica esperando, parece aquele vazio no estômago, sabe? A gente sente, isso é normal. Tem pessoas que têm um pouquinho de dor de cabeça, outras pessoas têm dor de barriga, isso é muito comum em criança. Aqui, o exemplo que a senhora falou assim, deu uma dor de barriga, ansiedade. Quando fica muito ansioso assim, em frente a uma situação, dá uma dor de barriga, ou prende o intestino, que é a constipação, que é o contrário. O intestino solto, né, que acaba acontecendo, não só dor mesmo, mas o intestino também, que ele acaba soltando, a pessoa acaba tendo uma diarreia, ou então um enjoo, ou então, sabe aquela pessoa quando você fala assim, não consigo comer nada, não me passa, não consigo comer, você perde o apetite, por exemplo, você tem uma reunião, ou, vou dar um exemplo para dona de casa, vai ter a festa de aniversário da criança, do filho dela, e aí tá acontecendo, ela tá organizando tudo, e às vezes ela fica tão ansiosa para aquilo começar e terminar logo, quando viu, ela não comeu, quando viu, ela tá suando, tá ali. Nesse mesmo exemplo, aproveitando esse gancho desse exemplo aí, por exemplo, a pessoa está ansiosa porque quer ver a situação acontecer, ela está no controle, está isso e aquilo, e aí, de repente, ela cria... Se de repente envolve outro, aquele não faz direito, não corresponde àquela expectativa que a pessoa tinha, enfim, pode ficar irritada? Pode. Não, ela pode porque, assim, na verdade, ela está tão ansiosa para que aquilo aconteça da melhor forma possível. Quem é ansioso geralmente está bem no controle, ele gosta de estar no controle para estar tudo saindo muito certo, né? Tá tudo aqui na minha mão, sabe, na minha asa. Mas ele depende dos outros também, dos tempos, nem todo mundo corresponde à altura. Não, e aí, por exemplo, geralmente quem é ansioso é mais acelerado. E aí, por exemplo, o outro não tem o mesmo ritmo, acaba tendo uma irritação. Tem e a conflito pessoa sabe aí, quando bate tem tensão ali. A perninha já começa. Tem tensão aí, no ar.
Tem uma intenção. Tanto que isso é um ponto a ser trabalhado muitas vezes na terapia. Entendi. A gente aprender a lidar com o diferente. Falar, olha, ele não tem o mesmo ritmo que você, então a gente precisa aprender a respeitar isso também. Isso acontece. Viram só ansiosos de plantão, então tem que aprender a respeitar também. Colocar um pezinho no freio, respeitar, se colocar no lugar do outro também ajuda de vez em Porque quando. geralmente quem é ansioso, o tempo dele é muito diferente, né? Eu vou dar um Tá lá exemplo. na frente, né? Tá muito lá na frente. Por exemplo, o meu irmão, ele é super ansioso. Então, quando ele chega em casa, ele vai tomar café, ele não senta. Ele já toma café em pé, ele já vai tomar banho, volta, daí ele toma metade do café, toma banho, volta, termina, porque assim, ele não pode parar, ele fala que é perda de tempo. Entendi, olha Sabe? só. Ele não consegue. Então, assim, o tempo Eu da conheço pessoa alguns é um assim pouco também, diferente. doutora. Conheço assim. Que mais? Eu coloquei como a falta ou o aumento do apetite, porque assim, geralmente, se eu não tô bem, se a minha ansiedade aumenta, eu quero compensar em alguma coisa, porque eu preciso suprir aquilo que eu tô sentindo. O que as pessoas fazem? O aumento do apetite, elas comem. Comem, e não é comida saudável, né? Aquela fome afetiva, né, que a gente fala, o comer emocional. Tá esperando alguém, se alguém não chega, aí vai lá e vou comer um anda pra lá, pra hambúrguer, cá. vou comer um doce, alguma torta, alguma coisa que não seja nada saudável, porque a fome emocional não é essa, tanto que você acaba acontecendo. E aí a gente vai indo, por exemplo, para algumas questões que são um pouco mais sérias. Então, por exemplo, mais profundas aí. E aí eu digo que isso daqui para baixo, a pressão alta para baixo, eu acho que é um ponto a ser olhado com atenção. É uma somatização mais profunda. Porque ele vai pendendo para aquela ansiedade ruim que eu falei, sabe? Aquela que é um pouco mais patológica. Porque ela acaba acontecendo com mais frequência quando o indivíduo não consegue lidar tão bem com ela. Então, o que acaba acontecendo? Pressão alta. Ok. Então, assim, você tem que tomar medicação. E aí, tudo que você sente acaba piorando. Insônia. O sono da pessoa acaba sendo prejudicado, ela não consegue dormir tão bem. Mas são quadros de pressão alta, quadros de insônia reais? Ou de repente é a própria ansiedade que leva a isso? Ela tem a sensação de que realmente a pressão está alta ou ela subiu de verdade? Não, existe pressão alta que sobe mesmo. Tem pressão alta que assim, acaba, a ansiedade ela potencializa aquilo de um problema que já poderia estar vindo ser desencadeado. Mas ela também acaba acontecendo. Por exemplo, uma situação que precisa acontecer, a pessoa está nervosa. Vou dar um exemplo que aconteceu semana retrasada, né? Nós viemos a pé para Aparecida, a pessoa que estava comigo, ela estava muito ansiosa para ver, ela nem dormiu. Ela perdeu o sono à noite e quando a gente estava caminhando, chegou uma hora que a gente parou para almoçar, tudo, ela virou e falou assim, nossa, eu tô sentindo uma pressão aqui. A pressão dela estava alta, mas não foi só pelo movimento, porque a gente já estava descansado. É porque ela estava tão ansiosa e queria tanto que a pressão dela... Não dormiu direito, insônia... A pressão dela subiu. A pessoa não desliga isso? Não, ela fica o tempo todo ali em alerta. E aí o que acontece? Começa a surgir as alergias, muita espinha, afta na boca, como é que chama mesmo quando a gente tem alguma feridinha na boca? Acabei até esquecendo o nome. Não é na boca? É na boca, bem quando sai. Acho que o dona de casa vai saber o que eu tô falando, né? Me fugiu agora. Mas geralmente, não por exemplo, herpes? Herpes. Isso, obrigada, Frei. Tá. Herpes. Geralmente, assim, a pessoa acaba tendo. Foi o diretor que me ajudou aqui. Obrigada, diretor. Salvos. Geralmente acaba tendo gastrite. Entendi. A gastrite, ela é daquela consequência... É uma situação que não digeriu, né, doutora? Você não engole. Não engole a situação, né? E aí o estômago vai... E aí começa a ter, então assim, aquela gastrite que o pessoal fala, gastrite nervosa, fica muito preocupado em excesso. É aquela ansiedade que está ali. E tudo isso, por exemplo, aí da gastrite vem para uma dor de estômago, pode ter problema de úlcera, né, de fígado, tudo. Em decorrência também da ansiedade. E o que ficou claro, que a doutora está explicando fantasticamente bem, é que um problema emocional, psicológico, de ansiedade, que mexe com o nosso equilíbrio, enfim, nosso bem-estar, tem consequências físicas. Isso não trabalhado, por isso a necessidade assim, de recobrar a paz, a serenidade, o bem-estar, o equilíbrio, a alegria, porque isso não tratado e trabalhado tem consequências físicas. E a gente viu aí, ou seja, todo esse quadro de dor no estômago, gastrite e tudo mais, aqui enjoo, dor de barriga, coração acelerado, são situações reais. Mas assim, não que o coração está com problema, não que o estômago, etc. Mas é uma situação de desordem interior, de desequilíbrio interior que faz com que a pessoa realmente tenha esses quadros, né, doutora? Mas, Frei, eu vou te falar uma coisa, que até
me veio agora desses sintomas. Volta um pouquinho, só por favor. Por favor, os sintomas. volte à tela anterior. Até para falar um pouquinho desses sintomas. Uma característica que eu acho que o pessoal de casa, até mesmo para quem é mãe, para quem cuida assim, de criança, ou até mesmo para quem já está adulto, nós aprendemos também. A gente é influenciado pelo meio, mas nós aprendemos a ter essa ansiedade com as pessoas que nos educam. Entendi. Então, por exemplo, se a minha mãe é ansiosa, qual é a Tem um probabilidade? fator genético também ou não? Sim, Tem? é hereditariedade, né? Então, por Ok. exemplo, eu tô ali, eu sou educada por uma pessoa super zen. Qual a probabilidade de eu ser ansiosa para tudo? É bem baixa, eu posso ter aquela ansiedade normal. Mas geralmente mães que já são ansiosas ou pais já são elétricos, o filho é muito parecido. A gente aprende a ser ansioso dentro Porque de casa. passa essa energia, né, doutora? Passa essa... A gente passa. Contamina o ambiente, né, doutora? Sim, eu já atendi vários casos de crianças, quando eu atendia criança, que chegava com a queixa de ansiedade, e aí quando eu ia ver, eu falava os pais, assim, o tempo todo batendo a perna, a mãe com aquela agenda super apertada, Entendi. o tempo todo a criança acelerando, a criança... Muita "Vamos!" cobrança, muita cobrança. Muita cobrança, então assim, é claro que a pessoa vai ter. E também, por exemplo, geralmente se a mãe tem alguma ansiedade, ela causa aquela gastrite, o filho geralmente acaba vindo também. Próxima foto, doutora, aqui mais uma foto. Isso aqui são dicas. Isso aqui não é o dentista que está aqui ou não, doutora? Não, esse aqui às vezes a gente não se percebe, né? Eu coloquei até como no Exagerou, sentido, né? no sentido assim de dicas para o pessoal de claro. casa, para eles poderem se observar, né? Entendi. Para quem está em casa, está se observando, né? Nesse Então, sentido. se perceber, perceber o quê? É isso que eu ia explicar. Eu acho que o primeiro ponto é quem está em casa perceber, por exemplo, que tipo de ansiedade está tendo. Então, por exemplo, ansiedade boa é uma ansiedade que é esperada e que ela vai e vai embora. Ela vem e vai. Ela vai embora. Porém, quando aquela ansiedade começa a persistir, você percebe que o seu corpo não Tem descansa. ansiedade crônica? Tem, é o transtorno de ansiedade generalizado, né, que a gente chama. Entendi. Que daí a gente já vai partindo que assim, a pessoa nunca descansa. É o TAG. Que a gente Eu li nunca... sobre isso. que a gente nunca descansa, né? Entendi. Só que o que acaba acontecendo? Quando a pessoa sai dessa ansiedade boa e vai indo para aquela ansiedade não tão boa, o que acontece? Ela não percebe, porque você se adapta à ansiedade. Você acha que está tudo bem. Quando você vê, você continua assim super acelerado e o ambiente que a gente hoje em dia vive é tão acelerado que a gente não para se perceber. Eu não sei se a gente tem tempo antes de a gente chamar o intervalo, diretora, assim, mas assim, por exemplo, tem casais, doutora, tem casais de repente que não tem esse hábito de sentar, olhar nos olhos e conversar, enfim. Tá subindo escada, tá gritando, tá falando, tá na cozinha, tá na sala, outro tá, ou seja, não param para conversar, para dialogar. E essa é uma constância. Os dois têm quadro de ansiedade ali, doutora? Não necessariamente, eles podem ter sim quadro de ansiedade ou até mesmo os dois terem aprendido a sempre assim, a não conversar, a não ter essa dinâmica dentro de casa. E eu acho que... Ou conversam em movimento, né? A gente acaba se adaptando a esse tipo de relação. Se um é muito ansioso, a gente precisa olhar e falar, calma, vamos pausar, vamos resolver? Porque, Respira fundo. né? Respira, vamos Às vezes pausar acontece um assim, quando eu pouquinho. estou fazendo um programa aqui, doutora, assim que de repente a gente tem um argumento, meu pensamento tem que ir lá na frente do diretor, Frei, respira. E a atividade física ajuda, né? Muito, principalmente porque assim, quem é muito acelerado está um passo à frente, geralmente, das pessoas, porque quer tudo para ontem. Então precisa aprender a dar uma desacelerada e principalmente a queimar um pouco aqui dentro. Sabe criança que você precisa, vamos queimar essa energia aí da criança. Exato, né? Com o adulto também O ansioso fica ofegante? Muito. E principalmente assim, você vê que aqui na imagem é uma pessoa fazendo yoga, praticando yoga. É claro que assim, voltando até no se perceber, para você se conhecer ao ponto, para ver se você curte, se você gosta, se faz parte do seu dia a dia. Porque tem pessoas que Vai podem... treinar principalmente a questão da respiração, doutora, que é tudo, né? Quem é ansioso geralmente tem a respiração mais curta. Não, reparem, as pessoas que são ansiosas geralmente, sabe, quando tá falando tem uma respiração mais curta. A yoga ajuda porque ele é focado, né, se você não, na respiração. Se você não gosta, mas assim, caminhada, corrida, pelo menos alguma coisa que ative um hormônio que se chama triptofano no cérebro, ele te dá aquela sensação de prazer e hipotálamo, tem tudo lá, tem tudo, que né? diminui aquela adrenalina. Agora, também em casa, antes de você entrar de vez numa discussão, evitar, nem sempre é possível, enfim, porque às vezes a gritaria, respirar, né?
respira fundo, conta até 1.800 vezes antes de falar, né? Então respira, tem aquela... Respira fundo antes de você soltar Isso é alguma treino. palavra, né? Porque se soltar uma palavra errada, depois que solta da boca, minha gente... Não, aí vem o aguenta as arrependimento, consequências, né? Com a ansiedade vem a impulsividade e aí você acaba se arrependendo sempre. Então, assim, isso é treino, gente. Não adianta. Dentro de casa, a gente precisa treinar a pensar antes de falar. Foi falar, engole Acho um que em pouquinho. qualquer lugar, segura né, um pouquinho. Perfeito. Reavaliar a Perfeito. sua rotina. Eu acho que essa é uma das dicas assim que eu mais trabalho no consultório, que é a gente conseguir reavaliar a rotina da pessoa. Por que eu estou falando isso? Muitas vezes a gente não percebe o quanto nós criamos a nossa ansiedade. Se a gente for falar para a dona de casa... Pode falar que ela está ouvindo. Então, ó, olha só, geralmente a dona de casa tem que dar conta da casa, dos filhos, do marido, da roupa, Por isso que ela é muitas mais vezes ansiosa. da mãe. Por isso que eu, como eu disse, a mulher é mais ansiosa. Exato. E Tem mais ainda tem a trabalho. questão Tem hormonal mais ainda trabalho. que vai mudando. Então, assim, muitas vezes ela acaba tendo uma agenda super apertada, no qual ela tem horário para tudo, não tem horário para descansar. É claro que ela vai começar a ser ansiosa. Claro que ela vai começar a ter ansiedade, principalmente assim, a ser muito mais acelerada do que o comum. Porque assim, vamos supor que essa pessoa às 7 da manhã acorda, daqui a pouco já vai levar o filho na escola, então volta, tô cuidando da mãe, tô cuidando da avó. É muita atividade. Você não tem espaço na agenda para você ter um tempo para você. Então é claro que isso vai trazer muito mais ansiedade. Da mesma forma que, por exemplo, existem pessoas, por isso que é importante se conhecer, que são muito sensíveis a café. E tomam café o dia inteiro. E o café acelera. Nossa. E você tem sensações de ansiedade. E muitas vezes não é. Algumas colas, alguns refrigerantes, etc. né? Exato. Mas uma coisa tem aquela ansiedade positiva. Sabe qual é? É aquela ansiedade que faz a gente dizer assim, ó, nós vamos chamar o intervalo, mas você não sai daí, porque rapidinho a gente volta com você, Sim. agora dando as dicas de tratamento, de como lidar aí, como ter aquela terapia para tratar as nossas ansiedades. A gente Segura volta a ansiedade que a gente já só volta. pra você. Doutora, entra aqui na nossa salinha, doutora, assim, vamos continuar. Entendemos que, já descobrimos, doutora, é verdade, admitimos, todos nós temos um pouquinho de ansiedade. Todos né? nós somos um pouco ansiosos. Faz parte. Tem tratamento nisso tudo, doutora? E aí? Tem tratamento sim, principalmente quando a pessoa percebe que a ansiedade está começando a atrapalhar o dia a dia. Eu acho que esse é o ponto crucial. E se ela não percebe, os outros que percebem por ela? Ou sofrem as consequências aí? A pessoa vai se tratar, fulano, é isso? Só que daí o que acontece? Geralmente quando você fala, fulano, vai se tratar, a pessoa não vai. É preciso a pessoa perceber. E geralmente quem é ansioso vive muita consequência disso. Porque vive muitas compensações, a compulsão, começa a comer, perde sono, começa a aumentar a fome. Então ela vive muita consequência, então ela sabe que ela precisa de ajuda em algum momento. E aí tem sempre um estopim que faz ela procurar. Qual? Geralmente tem esse, né? Por exemplo... geralmente quando ela percebe que ela está comendo muito, está engordando e ela não consegue emagrecer. E aí ela percebe e fala, não, é o meu emocional. Já foi nutricionista, já fez a dieta da lua, já fez a dieta do líquido, todo tipo de dieta, não emagrece. E aí ela percebe que ela está comendo mais. Ela já sabe que aquilo é uma ansiedade, porque a nutricionista falou, fulano falou, então eu vou me render e vou. Aquela pessoa, doutora, que não consegue se libertar do WhatsApp, não consegue se libertar do celular, enfim, das redes sociais, tem que postar tudo, tem que estar lá, tem que estar conectada 24 horas por dia, ou seja, isso é uma outra forma de ansiedade digital? Eu acho que o digital hoje, né, as influências, hoje a internet, ela nos deixa mais ansiosos, porque é tudo numa velocidade muito grande, né? Hoje, assim, a gente vê pessoas o tempo todo se dando bem, é só coisas positivas ali, então é claro que você começa a ficar mais ansioso também no dia a dia. Mas eu acredito que o tempo todo de você querer postar alguma coisa está muito mais associado em você ser o tempo todo visto, aprovado. É um desejo de aprovação? Sim, também. Você precisa ter o tempo todo ali, sabe? Principalmente os likes. Sabe quando você tem aqueles likes lá do Instagram? Quer ser visto, quer ser reconhecido, Eu preciso etc. me sentir importante, eu preciso Isso pode postar. ser positivo, mas assim, às vezes tem quadro de precisa ver a situações fundo, doentias né? aí, Sim, né? existem alguns quadros que precisa ser visto. Entendi. Então, por exemplo, a ansiedade, ela é como se fosse um sintoma. Quando alguém chega para mim no consultório, eu penso assim, poxa, a ansiedade é o que eu tô vendo. Existem muitas coisas por trás, né? É porque existem alguns comportamentos que precisam ser adequados. Como é que eu começo a tratar tudo isso, doutora? Lá no seu consultório? Vai no meu consultório. É só terapia, não? Eu acredito que assim, a terapia ela pode te ajudar muito a ter efeitos
duradouros, né? Você entender quais são os gatilhos, por que você fica ansioso e principalmente modificar alguns comportamentos que são inadequados, até uma melhor qualidade de vida, né? Existem sim outras coisas que você pode estar fazendo em casa, como por exemplo, a gente colocou o yoga, a gente colocou, principalmente você começar a se perceber, fazer uma atividade física, conversar mais com as pessoas, diminuir um pouco aquela adrenalina, né? Aquela carga, né, de começar energética. a ter uma rotina diferente. Então percebe, se a sua rotina está muito acelerada, começa a reavaliar a sua agenda. Começa a reavaliar que tempo você está tendo ali para você, porque às vezes, principalmente quem está em casa, não sabe o quanto é importante o tempo de qualidade para ela, porque ela não tem espaço para isso. Exato. Eu trabalho, doutora, assim, tem muitas frentes de trabalho, é rádio, é televisão, é missão, é missa saúde, enfim, é formação, é direção, enfim. Então lá em casa o seminarista é freio, coloca o pé no freio. Ou seja, a gente custa perceber, aliás, custa aceitar, né, que o nosso próprio corpo está pedindo assim, coloque o pé no freio, ou seja, prioriza algumas coisas, aprenda a dizer não, né, para algumas situações. Não porque você não queira fazer, mas também porque o teu corpo precisa de descanso, o teu corpo precisa respirar, o teu corpo precisa estar dando alertas e às vezes assim somatiza, né, doutora? Assim, Sim. Glicemia, quadro diabético, enfim, o coração dispara, né? Não, e começa a ter outras consequências, né? Por exemplo, não dormir, começar a ter pesadelo, algumas ansiedades que são advindas, por exemplo, do trabalho, você começa a ficar ansioso. Quando você perde alguém, aí você começa a ficar ansioso, fala, poxa, será que eu vou perder outras pessoas? Você começa a generalizar, porque é tudo tão ansioso, é tudo tão rápido, Exato, que se você você se acelera para viver as situações. Então, a gente falou das redes sociais, mas tem aquelas redes sociais que são ótimas. Por exemplo, agora, nosso WhatsApp, as perguntas que estão chegando. Sim. O Matheus de São Paulo. Bom dia, Matheus, Deus te abençoe, obrigado por estar conosco. Quando tenho momentos de ansiedade, quero comer muito, como devo me controlar? Pergunta o nosso amigo Matheus, doutora. Bom, Matheus, principalmente porque a gente falou sobre isso. Isso é o mais comum, principalmente porque a comida ela é a mais acessível. É fácil você chegar em casa, vou comer um doce, vou fazer um brigadeiro, ou então vou sair com alguns amigos, comer algum lanche. É sempre comidas gordas, tem vontade de comer muito. Eu acho que é super importante, Matheus, você começar a perceber em que momentos você começa a querer comer muito, porque existem alguns momentos que a gente quer comer muito. Então, por exemplo... Geralmente são situações não resolvidas. Exato. São situações, por exemplo, começa a se questionar, por que eu estou com vontade de comer isso? Você está seguindo uma alimentação mais saudável? Porque principalmente quando você diminui o carboidrato, tudo isso, você também diminui sua vontade de doce. Entendi. E também aprender a dizer não. Não é porque a gente está com vontade que a gente vai fazer. A gente consegue dizer não para a gente mesmo. Isso eu acho que é um dos pontos mais importantes, principalmente na compulsão alimentar. Uma maturidade, um autoconhecimento, um controle. Né, doutor? A Fátima do Rio de Janeiro, obrigado, Fátima. Bom dia para você, minha querida. Deus abençoe. Ao realizar uma consulta com o psiquiatra e passar a fazer o uso de uma determinada medicação, se faz necessário um acompanhamento pelo psicólogo, né? A integração psiquiatra-psicólogo, fantástico, né, doutora? Sim, e Fátima, eu acho que esse seria um combo perfeito, né? Geralmente, o que acontece? É o contrário. Eu já passei pelos dois, assim, indico, viu, gente? Indico. Eu acho que assim, não tem nada demais, né, nisso tudo. Geralmente é o contrário que acontece. Geralmente a pessoa vai no psicólogo e tenta não ir para o psiquiatra. Mas eu acho que assim, a medicação, ela vai estabilizar os seus sintomas. Mas quem vai resolver e você entender as causas, os seus comportamentos para mudar é o psicólogo. Então eu acredito que sim, seja importante. O nosso aqui vizinho, doutora, mora aqui em Aparecida. Obrigado, o nosso amigo Rogério. Bom dia para você, Rogério, acompanhando o programa. É normal ter crises de ansiedade todos os dias, doutora? Bom, Rogério, primeiro, não. Ansiedade todos os dias, principalmente crises. Quando você fala de crise, são momentos assim muito tensos, com falta de ar, palpitação, a pessoa não consegue, ela paralisa. As crises, agora depende do que você está chamando de crise, né? A ansiedade, ela faz parte. Mas se você está percebendo que a sua ansiedade, ela está aumentando e todos os dias, procure ajuda, porque não é normal. Entendi. Tem mais perguntas, diretor? Tem, a Márcia que é daqui do ladinho da gente também, de Pindamonhangaba. Bom dia, Márcia, Deus abençoe. Bom dia, Frei, doutora. Ansiedade pode causar hipertensão arterial sistêmica?
A Márcia pergunta. Márcia, pode sim. Na verdade, não a sistêmica, que é aquela que é frequente, né? Mas o aumento da pressão, sim, né? E principalmente da questão cardíaca. Aquele Pode, episódio, sim. né? Aquele Sim. episódio, né? Porque a gente tem palpitação, a gente acelera, a pressão sobe. Então, sim, a ansiedade, ela pode causar, sim. Aí, quando vai num psicólogo para começar a tratar, doutora, assim, tem que contar a história, como é que é? Fazer uma anamnese da situação, como é que é? Sim, a gente vai entender principalmente, assim, as causas, as raízes de tudo isso. Porque, assim, quando a pessoa vai, a gente vê só a árvore. A gente não vê a raiz, Exato. né? As causas, o que aconteceu, quando que desencadeia, sabe? Quando que desemboca tudo isso? Muitas vezes são situações que a gente não conhece, que a gente Exato. desconhece. Então, a terapia, ela te ajuda a descobrir as causas, os motivos da ansiedade. Né? Então vale a pena fazer, gente. É bom fazer Gente, terapia. é Eu muito indico bom. assim, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse tempo, eu ia começar a fazer uma terapia. Acho que eu vou lá com a doutora, viu? Vamos lá para São Paulo agora. O Felipe, bom dia, Felipe, Deus te abençoe. Ele tem transtorno de ansiedade, ele pergunta, causa crise de hipoglicemia? Como lidar com isso? Pergunta o Felipe. Bom, na verdade, a ansiedade te deixa com uma vontade de comer doce. Aí que não vem a hipoglicemia. Não é a ansiedade que vai causar a hipoglicemia, mas é você comer o doce. Tá. A hipoglicemia significa a baixa queda de açúcar no sangue, né? Hiperglicemia, ou seja, Isso então, mesmo. Causa essa não vontade de comer, digamos assim, a hipoglicemia. Ah, tá. Então, desculpa. Hipoglicemia, né? Tá. Na verdade, assim, ela pode causar a vontade de não comer. Não necessariamente baixa... o açúcar, mas aí se a pessoa já tem um problema, isso daí vai baixar. E seria interessante ela procurar um médico, porque daí não seria só do emocional, é um problema físico também. Não a ansiedade que vai causar a baixa. Tem situações como a tireoide também, tem que ver tudo isso, gente. Uma mensagem para quem está em casa, doutora, para viver menos ansioso. Eu acho que o principal de tudo é você saber viver o presente, você viver o agora, conseguir abrir mão, por exemplo, do que... Porque geralmente o ansioso a gente quer controlar o incontrolável, né? Então, assim, abrir mão desse controle, viver o presente, se observar, eu tenho certeza que é possível, assim, viver uma ansiedade normal. E você de casa é super possível. Então, assim, se observa, se perceba, começa a fazer algumas mudanças dentro de casa para você conviver melhor com você mesmo, porque esse é o principal. Então essa tá a dica para você hoje, né? Tivemos o prazer, gente, de conversar com a doutora Daniela Maurício, médica, psicóloga. Quem quiser entrar em contato, está o Instagram na tela para você copiar e entrar em contato, vale a pena, psicodaniela.mauricio ou contato 12991490228. Está na tela para você copiar, vale a pena, ligue e comece também essa terapia que vai ajudar você também no controle. Doutora Daniela, muito obrigado. Prazer, O Saúde é meu. e Fé está sempre de portas abertas para novidades, para sua visita, mais programas aqui, viu? Quero agradecer imensamente, se comunica muito bem, porque nos ajuda também, o psicólogo nos ajuda a controlar nossas ansiedades, viu? É verdade. É um prazer. Que Deus abençoe. Viu, Muito é um obrigado prazer por tudo, sempre tá? tá vindo. Que Deus abençoe. Amém. Quem está em casa agradece. Eu vou pedir licença que muita gente pede oração. Posso novamente rezar pela senhora? Claro, por favor. Que Deus abençoe. Muito obrigado, Amém. viu, gente?